Quando aquele pequeno lugar encontrou estabilidade depois da grande crise bancária e da reorganização institucional, seus habitantes sentiram algo novo no ar. Era como se o vento trouxesse sussurros distantes, anunciando que outras terras, outros povos e outros mercados existiam além do horizonte. E, pela primeira vez, eles começaram a se perguntar: o que há lá fora? A economia local mais organizada e com regras mais claras já não era movida apenas pela sobrevivência. Agora havia ambição, curiosidade e até uma certa ousadia. Agricultores queriam vender seus excedentes, artesãos desejavam trocar peças únicas por ferramentas que não existiam ali. E os estudiosos do Conselho Econômico percebiam: chegara a hora de se conectar ao mundo. Mas essa abertura de mercado mais profunda não foi simples. Nas negociações com viajantes estrangeiros, surgiu uma questão fundamental: quanto vale nossa moeda lá fora? E foi nesse ponto que os habitantes compreenderam que o valor da moeda não vivia sozinho. Ele dependia de algo maior: a percepção de confiança de quem está do outro lado da troca. O conselho, então, reuniu-se ao redor de mapas, contas e anotações. Debateram sobre termos que alguns nunca tinham ouvido: preço relativo, risco país, taxa de câmbio, competitividade. Explicaram que preço relativo é apenas comparar quanto vale uma coisa frente a outra. Como medir se um cesto de grãos compra mais ou menos do que comprava antes. Falaram que risco país é a forma como outras regiões enxergam a segurança econômica daquele lugar. Se percebem instabilidade, juros caem e oportunidades surgem. Mas se vem incerteza, tudo fica mais caro. A taxa de câmbio, disseram, é como a balança que mostra quantas moedas de fora são necessárias para trocar por uma moeda local. E ela sobe ou desce conforme confiança, comércio e expectativas. Já a competitividade é a capacidade de produzir de forma eficiente, com qualidade e custo que façam sentido para quem compra lá longe. E concluíram que quando se fala com o mundo, não basta ter uma moeda estável internamente. É preciso mostrar solidez, previsibilidade e capacidade de honrar compromissos para quem observa de fora e decide se vale a pena trocar, investir, vender ou confiar. Com o tempo, começaram a chegar mercadores de terras longínquas. Alguns traziam metais reluzentes, outros tecidos raros. Alguns chegavam com ferramentas avançadas. E todos faziam a mesma pergunta: o seu lugar tem algo que nos interessa? A grande descoberta foi justamente essa: nenhum país prospera isolado. E a população entendeu que comércio exterior é uma via de mão dupla. Quando vendiam bens em que eram eficientes, aquilo que produziam com custo menor e qualidade maior, ganhavam moeda estrangeira, fortaleciam sua economia e enriqueciam suas famílias. Quando importavam aquilo que não tinham capacidade de produzir, economizavam tempo, recursos e aumentavam o bem-estar do povo. Mas essa integração trouxe novos desafios econômicos. O fluxo de entrada e saída de mercadorias começou a revelar números curiosos. O Conselho passou a observar a conta de transações correntes, o saldo comercial, a demanda por moeda estrangeira e até o comportamento dos preços internos quando o câmbio mudava. Quando houve uma safra excepcional, por exemplo, o lugar exportou tanto que a moeda local se valorizou. Os consumidores comemoraram, pois as importações ficaram mais baratas. Mas os produtores perceberam que seus produtos começavam a perder competitividade lá fora. E assim aprenderam que taxa de câmbio é como um pêndulo. Quando se move demais, balança também os resultados da economia real. Por outro lado, em um ano de seca, quando o lugar precisou importar alimentos, houve uma forte demanda por moeda estrangeira. O câmbio subiu, o custo das importações aumentou, e as famílias sentiram os preços das refeições pesar no orçamento. Foi uma aula prática de algo que os economistas chamam de pass-through cambial, a forma como oscilações do câmbio chegam aos preços internos. Essas indas e vindas ensinaram aos habitantes que, ao se abrir para o mundo, eles ganhavam novas oportunidades, mas também ficavam expostos a riscos globais. Perceberam que navegavam agora em um oceano maior, onde ventos externos, como juros internacionais, crises em grandes mercados e mudanças nos preços das commodities,
podiam influenciar sua economia, mesmo que nada tivesse mudado dentro de casa. Ainda assim, os benefícios da conexão internacional eram claros. Havia mais diversidade de produtos, mais conhecimento circulando e, acima de tudo, mais chances de crescimento. O lugar, antes isolada, agora fazia parte de uma rede global. E foi então que uma pergunta natural surgiu no conselho. Se estamos conectados ao mundo, como proteger nossa moeda e nosso comércio dos ventos imprevisíveis de lá fora? Alguns membros sugeriram formar reservas em moedas de outros países. Outros defenderam regras mais claras para permitir a entrada de investimentos estrangeiros. Houve quem mencionasse até a necessidade de criar modos de estabilizar o câmbio, para que a população não sofresse com cada tempestade internacional. Era o início de um novo capítulo, em que o lugar precisaria lidar com fluxos de capital, políticas de abertura, segurança econômica e mecanismos de proteção. Tudo aquilo que forma a base de uma estratégia de reservas internacionais. E assim, entre debates e planos, os habitantes perceberam que estavam prestes a dar mais um passo importante em sua jornada econômica. Porque no próximo episódio de Fábulas Financeiras, eles descobrirão como funciona a abertura comercial e financeira, por que alguns países criam grandes reservas internacionais e como esses recursos ajudam a proteger a economia quando o mundo entra em turbulência. Com o passar dos anos, aquele lugar deixou de ser apenas um ponto de trocas ocasionais. As ruas se alargaram, os mercados se tornaram permanentes e o movimento de pessoas já não seguia apenas o ritmo das estações, mas o pulso constante de uma cidade em crescimento. Os viajantes agora não chegavam só com mercadorias, mas com contratos, promessas e expectativas. Alguns vinham para comprar, outros para vender. E havia aqueles que vinham apenas para observar, tentando entender se aquele lugar era confiável o suficiente para permanecer. Foi nesse momento que o conselho percebeu algo importante. Abrir as portas para o mundo traz oportunidades, mas também expõe fragilidades. A cidade estava mais conectada, mais dinâmica e, por isso mesmo, mais sensível ao que acontecia fora de seus muros. Certa manhã, um dos guardiões chamou atenção para um problema simples, mas perigoso. Disse ele que quando o fluxo de mercadorias e moedas vinha com força, tudo parecia funcionar bem. Mas bastava um rumor distante, uma colheita ruim em outra região, um conflito entre povos, uma mudança brusca nas rotas comerciais, para que o humor do mercado mudasse rapidamente. Alguns comerciantes começavam a guardar bens, outros exigiam mais moedas para a mesma mercadoria. E pouco a pouco, a confiança dava sinais de tensão. Foi então que surgiu uma pergunta essencial. Como continuar abertos ao mundo sem ficar vulneráveis a cada mudança externa? A resposta não veio em forma de muros ou fechamento, veio em forma de preparo. Os mais experientes explicaram que toda a economia integrada precisa de uma espécie de reserva, um estoque de segurança. Assim como famílias guardam alimentos para tempos difíceis, a cidade também precisava guardar valor para momentos de instabilidade. Essas reservas não serviam para enriquecer ninguém, mas para proteger todos. Quando uma rota comercial fosse interrompida, as reservas permitiriam manter as trocas funcionando. Quando a moeda de outros lugares oscilasse demais, elas ajudariam a estabilizar os preços locais. E, talvez mais importante, mostrariam aos observadores externos que aquele lugar tinha condições de atravessar períodos difíceis sem perder o controle. Sem usar termos complicados, o conselho explicou que essas reservas funcionavam como um sinal de força silencioso. Não gritavam poder, mas transmitiam segurança. Ao mesmo tempo, surgiram debates acalorados. Alguns defendiam abrir completamente as portas, acreditando que o fluxo constante de trocas resolveria qualquer problema. Outros queriam limitar a entrada e saída de mercadorias, com medo de perder o controle. Depois de muitas conversas, chegaram a um entendimento mais equilibrado. Abrir-se ao mundo não é o mesmo que se expor sem defesa. A abertura precisava vir acompanhada de regras claras, monitoramento e preparo. Era preciso saber quanto entrava
quanto saía e o que fazer quando o ritmo mudasse de forma inesperada. Com isso, a cidade passou a observar algo novo. Em certos períodos, as trocas cresciam rapidamente. Em outros, desaceleravam. Havia momentos de entusiasmo, seguidos de fases de cautela. Alguns chamavam isso apenas de maré do comércio. Outros já começavam a entender que a economia se move em ciclos. Mas isso ainda seria aprofundado depois. Por ora, a grande lição era clara. Reservas não impedem dificuldades, mas evitam colapsos. Elas dão tempo para decidir, ajustar e corrigir rumos, sem pânico. E o mundo percebeu. Os viajantes passaram a negociar com mais tranquilidade. Os observadores voltaram com relatos positivos. Investidores começaram a enxergar aquele lugar não apenas como promissor, mas como preparado. Ao final de uma grande reunião pública, o conselho resumiu tudo em poucas palavras, para que todas entendessem. Não controlamos o mundo lá fora, mas podemos nos preparar para ele. Enquanto o sol se punha sobre os telhados e as luzes do mercado começavam a se acender, a cidade dava mais um passo em sua jornada. Agora, integrada, aberta e consciente, ela se preparava para compreender algo ainda mais profundo. Por que períodos de crescimento sempre alternam com períodos de ajuste? E como aprender a navegar esses movimentos sem se perder? Mas isso é assunto para o próximo episódio. Com o passar do tempo, a cidade parecia viver um de seus melhores momentos. O comércio estava ativo, novas oficinas surgiam, os mercados ficavam cheios logo cedo. As pessoas tinham mais confiança para investir, contratar ajudantes e ampliar suas produções. Havia um sentimento coletivo de prosperidade. Mas os mais antigos sabiam, quando tudo vai bem por muito tempo, algo começa a mudar, ainda que de forma quase imperceptível. Alguns artesãos notaram que os preços de certos insumos subiam mais rápido do que antes. Comerciantes começaram a estocar mercadorias esperando vendê-las mais caro no futuro. O crédito ficou mais fácil e muita gente passou a assumir compromissos, contando que o crescimento continuaria sem interrupções. Foi então que o Conselho decidiu explicar algo importante à população. A economia não cresce em linha reta, ela se move em ciclos. Os sábios compararam a economia ao ritmo das estações. Há períodos de expansão, quando tudo floresce, há momentos de excesso, quando se planta além do necessário, depois vêm fases de ajuste, em que a realidade cobra seu preço. E, por fim, a recuperação, quando se aprende com os erros e se recomeça de forma mais consciente. No período de expansão, diziam eles, o otimismo domina. As pessoas produzem mais, consomem mais e confiam que o futuro será ainda melhor. Isso é saudável, até certo ponto. O problema surge quando o entusiasmo faz com que riscos sejam ignorados. Em seguida, vem o excesso. Projetos são iniciados sem análise cuidadosa. Dívidas crescem rápido e a capacidade real de produção começa a ser ultrapassada. Tudo parece funcionar até que algo muda. Às vezes, a mudança vem de fora. Uma quebra de safra distante, uma crise em outra região, uma mudança nas rotas comerciais. Outras vezes, o problema nasce dentro da própria cidade. Custos elevados demais, consumo acima do sustentável ou decisões tomadas apenas com base na confiança exagerada. Quando isso acontece, a economia entra na fase de ajuste. O ajuste não é punição, é correção. Produções diminuem, preços param de subir ou até recuam, investimentos são adiados. Para quem vive esse momento, ele parece desconfortável, mas, na visão dos mais experientes, o ajuste é o que impede que o sistema inteiro entre em colapso. Sem ajustes, o crescimento se tornaria frágil. Depois do ajuste, quando os excessos são eliminados e as expectativas voltam a se alinhar com a realidade, começa a recuperação. Aos poucos, a confiança retorna, agora de forma mais cautelosa. Projetos são retomados, mas com mais planejamento. O crédito volta a circular, mas com critérios mais claros. E então,
um novo ciclo se inicia. O Conselho fez questão de reforçar algo essencial. Os ciclos econômicos não são falhas do sistema, são parte do funcionamento natural de uma economia viva. O verdadeiro risco não está nos ciclos em si, mas em fingir que eles não existem. Cidades que ignoram os sinais de excesso costumam sofrer ajustes mais dolorosos. Já aquelas que aprendem a identificar os movimentos do ciclo conseguem se preparar melhor, criando reservas, controlando riscos e evitando decisões impulsivas nos momentos de euforia. Ao final da reunião, uma artesã fez uma pergunta simples, mas poderosa. Então, crescer sempre tem um custo? Um dos anciãos sorriu e respondeu: crescer sem consciência é o que tem custo. Crescer entendendo os ciclos é o que traz equilíbrio. Enquanto a cidade seguia seu ritmo, às vezes acelerado, às vezes mais lento, uma nova compreensão se espalhava entre as pessoas. Prosperar não significa evitar desacelerações, mas saber atravessá-las sem perder a direção. E ao compreender os ciclos, a cidade começava a se preparar para a próxima grande discussão. Se o crescimento oscila, como usar regras, impostos e incentivos para suavizar esses movimentos? Mas isso é assunto para o próximo episódio.